Fala galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui num flat em Londres, onde eu tô sendo recebido pelo Felipe e a Eduarda, que nos receberam muito bem aqui, com muito carinho, um calor brasileiro, tá muito bacana. E hoje eu tô contando uma história diferente que aconteceu comigo, que foi um dia de passeio, foi nosso primeiro dia passeando por Londres, então a gente foi para alguns passeios turísticos, e depois a gente ir lá na roda gigante, a London Eye, a gente comprou um ticket para fazer o passeio naqueles barcos que passam por debaixo das pontes, passam pelos principais pontos turísticos, e quando você compra o passeio tem um horário marcado, que no nosso caso pra gente era 2h45, 14h45. Como a gente ainda tinha bastante tempo, fomos passear, fomos para outros lugares, conhecer outros pontos, paramos num parque inclusive onde eu gravei o vídeo anterior, e aí quando a gente sabia que faltava aproximadamente 20 minutos para chegar no local, a gente saiu, porque a gente sabia que era 10 minutos a pé. E nesse trajeto, quando a gente colocou ali no Google Maps para ensinar o melhor caminho, a gente percebeu que o Google Maps estava falando para a gente que eram 19 minutos para a gente chegar lá. E isso daí significa que a gente ia chegar a 14h47, no caso. E a gente, preocupado com toda aquela fama da pontualidade inglesa, a gente falou, putz, será que acontece alguma coisa ou é melhor a gente correr? Então a gente acelerou um pouco o passo, chegando perto da ponte tinha muita gente, muito difícil de passar rápido, a gente não conseguiu muito bem apertar o passo e a gente pelo relógio viu que ia chegar talvez 3, 4 minutos atrasado e a gente no desespero falou, putz, vamos sair correndo. Fomos correndo, por fim a gente chegou lá, era 14h45, a gente chegou na porta do local, a gente desceu correndo, a fila já estava se formando, e a gente percebeu, acho que não tem problema, na verdade, é só uma pressão, né? Se a gente chegar lá um pouquinho depois, não vai acontecer nada. Por fim, a gente chegou, era 14h46 pontualmente, assim que a gente passou pela entrada, a gente virou as costas, os portões se fecharam, o barco já estava ligado, o segurança pediu pra gente entrar correndo, se posicionar, e a partida começou questão de 30 segundos depois. E por que eu tô contando isso, né? Porque a gente, como músico, como artista, não sei de onde veio essa história, mas a gente se acostumou com um fato que a gente pode ser atrasado, que não tem problema que 5 ou 10 minutos não fazem diferença na nossa vida. E aí eu faço o link com uma outra coisa. A gente tem já uma fama, o músico, o artista em geral tem uma fama de ser atrasado, de ser desorganizado, de ser relaxado, de não se preocupar com nada, não ter nenhum tipo de comprometimento. E aí eu deixo a reflexão, será que isso é só uma fama ou a gente realmente não tem um pouquinho de culpa no cartório aí nesse caso, né? E claro, não é apenas um músico, isso pode acontecer com qualquer profissão, inclusive o brasileiro tem uma fama de se atrasar bastante, até em países latinos, a gente é o que mais atrasa entre os latinos, então eu acho que é uma reflexão muito importante para fazer. Eu gosto de contar uma história, eu já contei ela várias vezes, já devem fazer cerca de 8 ou 9 anos, foi logo no comecinho do Atelier de la Musique, que num determinado momento teve um professor que atrasou para uma aula, já tinham passado 4 ou 5 minutos do final da aula anterior, e o aluno da aula seguinte chegou ali na secretaria e falou assim pra gente, já passaram 5 minutos e o professor ainda não começou minha aula? E aí a gente, totalmente despreocupado, falou, não, mas são só 5 minutos. E aí ele virou para mim e falou o seguinte, sim, são só 5 minutos, mas 5 minutos equivalem a 10% da minha aula. Você vai me dar 10% de desconto na mensalidade? Né? Acho que nesse momento caiu uma ficha, eu falei, será que realmente são só 5 minutos? Será que 5 minutos não tem problema, tá tudo bem a gente atrasar? Eu gosto de uma citação muito importante de um livro que é o Monge Executivo, se você não leu, fica a sugestão, que é um livro que já me trouxe várias reflexões muito legais, e num determinado ponto da história, que se passa realmente onde umas pessoas vão fazer um curso, e tem um monge, que ele é o professor dessas pessoas, explica um pouco sobre a vida, falando sobre liderança, e num dos momentos a aluna pergunta por que eles são tão pontuais, lá, o que acontece que eles têm tanta pontualidade. E ele fala que, na verdade, a pontualidade não é exatamente uma habilidade, uma vantagem, e sim é uma coisa básica que todo mundo deveria ter. Ele faz o link também com a questão do comprometimento. Quando eu não tenho pontualidade, eu estou prejudicando, na verdade, o meu comprometimento com a outra pessoa que está envolvida comigo. Não é apenas o horário, é o compromisso de forma geral com aquilo lá. E aí uma coisa importante também que ele comenta é que é o seguinte, quando eu atraso, eu estou passando a demonstrar que o tempo da outra pessoa é menos importante que o meu. Quer um exemplo disso? Se você fosse convidado para participar de um processo seletivo, para ser entrevistado para uma banda, a banda que você sempre mais admirou na sua vida inteira, e você marcou um compromisso para você fazer essa entrevista. A pergunta é, você atrasaria para esse compromisso?
Se você está respondendo que não, a pergunta é: e para outra pessoa? E para o seu amigo, você atrasa? Se você atrasa, você está considerando que o tempo dele não é tão importante quanto daquele cara da banda, ou não é tão importante quanto o seu. O grande ponto é, às vezes a gente não percebe, a gente não tem intenção de magoar ninguém quando a gente atrasa. Mas às vezes a gente está deixando de refletir que aquela pessoa se comprometeu, se arrumou, chegou no horário, tá lá pronta, te esperando, e você atrasou só 5, só 10, só 15, só 20 minutos. Isso acaba passando para outros momentos da nossa vida. A gente acaba atrasando pro ensaio, a gente acaba atrasando pra aula, a gente acaba atrasando pro show. Em algum momento a gente começa a achar que tá tudo bem e que não tem problema nenhum fazer isso daí. Isso acaba realmente prejudicando não apenas a nossa pontualidade, e sim o nosso comprometimento, a nossa imagem. E aí, voltando lá atrás no que eu acabei de falar sobre a imagem do músico, sobre a imagem do artista, vamos voltar novamente a essa reflexão. Será que realmente é só uma imagem pejorativa que a gente tem? Ou a gente não tem culpa? Quem que é responsável por criar essa imagem? As pessoas que têm essa imagem, ou nós que somos os responsáveis por fazer diferente para mostrar para essas pessoas que isso não é verdade, que a gente tem sim um comprometimento. Tá aí? E como que a gente muda isso? Claro, precisa de muita dedicação, precisa de muito esforço, tem que mudar algumas coisinhas na nossa cabeça. E entre esses assuntos, são coisas que eu quero tratar com vocês nos próximos vídeos. Quero dar algumas dicas de produtividade. Se você já quiser se antecipar com isso daí, clica nesse link aqui embaixo que eu vou deixar na descrição. Tem uma palestra que eu participei no Congresso Nacional, uma palestra online que eu falei sobre gestão de carreira, e num dos pontos eu comentei sobre a postura profissional. Deixei, além da questão da pontualidade, umas outros pontos para a gente refletir, e deixei também algumas dicas para como a gente ser uma pessoa mais produtiva, mais pontual, mais responsável. Tá aí? Então é isso daí. Espero que tenha gostado. Agora eu que vou correr para dormir, porque amanhã cedo tem mais e eu não quero me atrasar. Valeu!